Nem sempre os argumentos que encontramos são apresentados de uma forma, digamos, cordial. Muitas vezes, nem todas as premissas necessárias são apresentadas. Outras vezes, a conclusão não está lá. Repare um exemplo. Nesta folha, Maria apresenta um argumento e João questiona o argumento apresentado por Maria. Vejamos inicialmente o argumento apresentado pela Maria. A Clara teve de ir para o hospital com um ataque de asma, assim que saiu da casa de um amigo que tem um gato. Ela ficou muito mal. Deve ser alérgica a gatos. Tendo visto este argumento, João questionou dessa forma: você não está raciocinando como deve ser. Isso não é um argumento válido. Do ponto de vista do João, a Maria tem que raciocinar melhor e precisa reparar o seu argumento. Mas afinal, quando é que é necessário acrescentar premissas a um argumento para repará-lo, por exemplo? E quando é que não é possível reparar um argumento? Essas questões são questões importantes e respondê-las é o que faremos nas próximas aulas. No que se refere a este argumento em particular, poderíamos dizer que está faltando algo a ser explicado para o João. Está faltando uma premissa, que poderia ser essa, que é a premissa que diz o seguinte: quase todas as pessoas que têm um ataque de asma imediatamente depois de terem estado expostas a gatos são alérgicas a gatos. Adicionando tal premissa, Maria apresentará então um argumento melhor e provavelmente convencerá o João. O ato de acrescentar essa premissa a esse argumento é um ato de reparação do argumento, de melhoria do argumento. A conclusão que temos é a seguinte: frequentemente temos que reparar os argumentos para melhorá-los. Mas, veja bem, não faz sentido reparar um argumento se a outra pessoa não estiver sendo racional, não estiver usando a razão. O que significa isso, afinal? Olha, ser racional no contexto da argumentação lógica, entre várias coisas, pode ser, por exemplo, o seguinte: racionalidade e argumentos. No contexto da argumentação lógica, podemos considerar, por exemplo, que raciocinar de maneira racional é seguir, entre outros princípios, esses dois. O primeiro nos diz o seguinte: se reconhecemos que estamos perante um bom argumento, é irracional acreditar que a conclusão é falsa. É claro, porque se reconhecemos que temos um bom argumento, é porque esse argumento nos convence sobre uma conclusão, sobre a veracidade da conclusão. Um outro princípio de racionalidade: se o argumento parece bom, mas que penso, mesmo assim, que a conclusão é falsa, nesse caso, tenho que mostrar que a conclusão não segue das premissas ou que pelo menos uma premissa é falsa.
É claro, o argumento parece bom, mas a conclusão que ele apresenta é falsa. Tem alguma coisa errada. Ou a conclusão não segue das premissas, e o argumento nesse caso parece bom porque temos premissas verdadeiras, e isso nos ilude, e nesse caso, dado que a conclusão é falsa, poderíamos imaginar que a conclusão não segue das premissas, ou que pelo menos uma premissa é falsa. E, nesse caso, realmente, tendo premissa falsa, não temos um argumento bom. Algo interessante ocorre quando estamos perante argumentos igualmente fortes, mas a favor de lados opostos em uma disputa. E, além disso, não conseguimos encontrar qualquer deficiência em nenhum dos argumentos. Exemplo: em discussões do Supremo Tribunal Federal, do STF, muitas vezes os ministros colocam argumentos com conclusões opostas. E os argumentos nos parecem bons. O que fazer? Olha, devemos suspender o juízo sobre a questão até termos uma investigação melhor, é claro. E é claro que não podemos dizer, nesse caso, exatamente o que significa ser racional, porque os dois lados estão apresentando, digamos, racionalidades. Mas, puxa, nesse caso, podemos pensar sobre alguns pressupostos para encaminhar a argumentação. Em geral, o problema não está com a implicação dos argumentos. O problema está nas premissas. Em geral, dado que um certo ministro quer concluir algo, ele escolhe as premissas adequadas. Observe, conclusões diferentes, premissas diferentes. E a implicação nos parece uma implicação boa, um argumento bom. Pense no seguinte: o que significaria juntar todas as premissas de todos os ministros? Esse é o desafio. Além disso, o que levam tais pessoas a concluir tais premissas, que por sua vez nos levam à conclusão final? São questões importantes. Mas de qualquer forma, nessa discussão, devemos seguir, evidentemente, alguns princípios. Princípios de uma discussão racional. Veja quais são esses princípios. O princípio da discussão racional. Pressupomos que as pessoas que estão argumentando estão nas seguintes condições: conhecem o tema que estão discutindo, são capazes de raciocinar bem e estão dispostas a fazê-lo. E, além disso, evidentemente, não estão mentindo. Siga esses princípios. E, no ambiente em que algum desses princípios não é contemplado, evidentemente que a argumentação lógica é muito mais difícil. O que ocorre quando não cumprimos algum desses pressupostos? Considere o primeiro, que fala do desconhecimento do tema da argumentação. Suponha o seguinte: suponha que o mecânico fala o seguinte para o Zé: seu carro precisa de uma junta almocinética nova. E aí o Zé responde: é preciso mesmo essa coisa? Junta almocinética? O
Que é isso? O Zé não entende de mecânica. Não há como o mecânico argumentar com o Zé. O máximo que o mecânico pode fazer é tentar ensinar algo para o Zé. E, no final das contas, o Zé deve confiar no mecânico. Não tem como argumentar. Não dá para o Zé discutir racionalmente com o mecânico. Isso é muito claro. Para argumentar sobre algo, devemos, de antemão, conhecer sobre o tema da argumentação. E nem sempre isso ocorre. É muito palpite sem fundamento. Ou, simplesmente, repetição do que os outros dizem. Isso ocorre com muita frequência. Enfim, são muitas atitudes acríticas que as pessoas pensam poder ser fundamentos para o exercício da argumentação lógica.